Oi, prof, tudo bem? Eu e meu grupo, a gente vai contar a história da Fantine dentro do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que foi publicado em 1862 e deu origem a muitas adaptações na mídia. O livro conta a história de um homem muito pobre que, para salvar sua família, teve que roubar um pedaço de pão e acabou sendo preso e passou 19 anos na cadeia, pois no tempo que ele ficou preso, ele tentou fugir várias vezes, foi aumentando a pena dele. Até que ele foi solto depois de 19 anos e após ser solto, ele mudou de cidade e procurou um lugar para dormir, comer, um abrigo e acabou sendo expulso de todos, pois as pessoas achavam ele um dos piores criminosos já existentes por roubar um simples pedaço de pão. Nisso ele cria uma identidade completamente nova e vira prefeito dessa cidade. E a história inteira do livro gira em torno disso. Oi, prof, eu vou falar sobre o porquê o livro é atual e os personagens. Então, eu vou começar com os personagens. O Jean. O Jean, ele é o personagem principal, né? Ele tem uma história meio trágica, assim, no livro, que, tipo, ele perde os dois pais e vai morar com a irmã. A irmã, ela fica viúva depois de um tempo e, como ela tem 7 filhos pra cuidar, ele se sente na obrigação de ajudar com as despesas da casa, né? E daí ele rouba coisas, é condenado e tal. A Cosette, ela é muito maltratada com a Fantine, que é a mãe dela, pediu pra cuidarem dela, e ela é muito maltratada por essas pessoas que estão cuidando dela, né? O Javert, eu não sei como fala, prof, mas ele é um homem cego pela lei e ele, tipo, dedica muito a vida dele pra combater os crimes e tal. O bispo, ele personifica na história muito a compaixão e... A compaixão... Eu não lembro da palavra, mas ele personifica muito a compaixão e... É compaixão, bro. A Eponine, quando os pais... A pousada dela não dá muito certo, com a pousada dos pais não dá muito certo. Ela é retratada muito como pobre na história, né? E por último, o Gavroche, que é um menino muito alegre e ele gosta muito, tipo, de viver e gosta de se sentir livre. E a história, ela é atual porque se retrata muitos fatos que acontecem hoje em dia. Exemplo, a prostituição. Ela acontece hoje em dia, que nem é retratado no livro. É isso. Eu sou a Giovanna e eu vou falar sobre a Fantine dentro do livro. Bom, a Fantine, ela engravidou de um cara super inconsequente que, quando ela contou que ela estava grávida, o cara simplesmente abandonou ela em Paris e, tipo, ela não conseguia arranjar emprego em Paris e ele abandonou ela, então ela decidiu ir para a cidade natal dela, Montreuil-sur-Mer. Acho que é assim. Não lembro direito porque é um nome um pouco complicado de falar. Mas ela foi para essa cidade em busca de dar uma condição de vida melhor para sua filha. Só que o problema é que ela era uma mãe solteira e isso era visto como um péssimo exemplo. Isso era um péssimo exemplo assim para as moças, enfim, isso era extremamente ruim. Então, ela teria que meio que esconder a filha dela. Então, em uma cidade perto da cidade natal dela, tinha a casa dos Thénardiers, e lá ela resolveu deixar a Cosette, a filha dela, com eles, enquanto ela iria trabalhar. Desse jeito, ninguém ia descobrir que ela tinha uma filha. Bom, porém, ela foi trabalhar, deixou lá a Cosette com um custo que eles cobraram super caro para ficar com a Cosette. Depois disso, chegando lá, na cidade natal dela, ela arranjou um emprego numa oficina de mulheres. Então, os Thénardiers foram cobrando mensalmente a Cosette, a Fantine. A Fantine estava trabalhando normalmente, tinha uma casa, o emprego estava ótimo, ela conseguia super se sustentar com aquilo, de uma vida simples, porém ela conseguia se sustentar e sustentar a Cosette também. Então, uma das
mulheres descobriu que a Fantine, uma das mulheres que trabalhava na oficina, descobriu que a Fantine enviava cartas para um lugar em um tempo muito frequente, assim, muito próximo. Então, elas ficaram todas... A mulher ficou toda confusa e queria saber o que a Fantine fazia, para quem ela mandava essas cartas, o que tinha nas cartas. Então, ela acabou descobrindo onde que ficava e para quem a Fantine mandava essas cartas, que eram os Thénardiers. Então, essa mulher que trabalhava na oficina foi até a casa dos Thénardiers e descobriu que a Fantine era uma mãe solteira e que, na real, ela tinha uma filha. Então, voltando isso, passou um tempinho depois que essa mulher descobriu, a Fantine foi despedida porque a chefe da oficina descobriu isso e falou para a Fantine que ela era um péssimo exemplo para as moças e que ela não poderia mais trabalhar na oficina. Bom, muita gente já sabia que ela era uma mãe solteira, então foi difícil dela arranjar um emprego, ela não conseguiu arranjar um emprego. E nisso, os Thénardiers começaram a cada vez mais e mais subir o preço para a Cosette ficar lá. E eles falaram que ela tinha que arranjar 12 francos para pagar, senão a Cosette ia ser despejada. Nisso, gente, a Cosette já tinha 5 anos. Só que a Fantine achava que a Cosette estava sendo super bem tratada, mas a real é que a Cosette estava sendo usada como uma escrava, praticamente. Ela era alimentada com resto de comida e obrigada a limpar a casa dos Thénardiers. Fantine não conseguiu um emprego. Feito isso, ela começou a vender seus cabelos, seus dentes, e nisso eu separei um trecho bem interessante do livro, que tá na página aqui, ó, 84, que falava assim: Fantine comprou um espelho e percebeu que sua beleza ainda não partiria de todo. Os dentes e os cabelos continuavam bonitos. Ela acabou vendendo os dentes e o cabelo porque os cabelos dela era tipo loiro, assim, tinha mechas claras, eram bonitos. Ela tinha um sorriso muito bonito e isso era muito atraente nela. Então ela acabou vendendo isso porque ofereceram dinheiro em troca disso e era o jeito que ela viu para conseguir sustentar a filha dela. Nisso ela foi vendendo, ela começou a morar na rua e ela começou a se prostituir, o que é uma situação muito séria. E nisso ela foi conseguindo pagar aos poucos as coisas da Cosette e ela fez tudo isso pela Cosette. Até que ela virou, gente, uma delinquente, uma inconsequente também, igual o namorado dela, tipo, ela começou a beber e, enfim, virou uma prostituta também, como eu já tinha dito. E nisso todo, quando ela passava na rua, ela era xingada, ela era humilhada. Então, até que um dia, um cara começou a xingar ela e jogou uma bola de neve. Então, ela começou a pular e agarrar o cara com as unhas e, enfim, brigar com ele. E ela foi presa. Nisso que ela vai na cadeia, como ela ficou fraca, porque ela não tinha alimentação direito, ela acabou morrendo na cadeia. Oi, prof, tudo bem? Eu sou a Lívia e eu fiquei com a parte de apresentar a Fantine comparado com os dias de hoje. Bom, a Fantine, ela era uma mãe solteira e só que naquela época muita gente tinha preconceito por causa disso e hoje em dia não tem mais, né? Então ela não conseguia arranjar emprego por causa disso, porque tinha muito preconceito naquela época. Mas ela conseguiu um emprego um dia numa fábrica, só que ela teve que mentir pra não ser... pra conseguir esse emprego, porque ela precisava pra sustentar a filha dela. Só que acabou que e descobriram que ela era uma mãe solteira e despediram ela. Então, ela teve que vender, ela foi morar na rua e ela teve que vender dente, roupa, cabelo, essas coisas para conseguir um dinheiro para sustentar a filha. E ela teve, enfim, ela rolou tudo isso e um dia na rua ela acabou, um homem tacou uma bola de neve nela. E ela foi brigar com ele, acabou que ela foi presa e morreu na cadeia. No livro tem 2 trechos que dá pra me comparar melhor
Para comparar com hoje em dia, né? Tá na página 85. Fantine estava despedida. Mas não era só isso, devia deixar a cidade por ser um mau exemplo para as outras moças. Então ela foi despedida por ser um mau exemplo para as outras moças, que as outras moças não podiam ser assim. Também tem na página 92. Quando Fantine passou, esse rapaz chamado Bamatabois exclamou: "Meu Deus, como é feio, melhor ficar em casa escondida." Comparado com hoje em dia, as mulheres são muito xingadas na rua, tem abuso e também sofrem muito assédio. O que antigamente não tinha muito, mas hoje em dia aumentou muito mais o caso. Uma coisa também, a Fantine, ela já se prostituiu para conseguir dinheiro para sustentar a filha, porque ela estava sem nada, então ela se prostituiu por uma escolha dela, para conseguir ganhar dinheiro, e hoje em dia muitas pessoas fazem isso para conseguir dinheiro. É isso, beijos.